aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, galera, vamos aqui começar mais uma videoaula. Dessa vez aí a gente vai fazer novamente mais uma aula aí para o primeiro e para o terceiro ano, uma vez que vocês estão tendo aí, estão dando o mesmo conteúdo, ok? Então eu resolvi fazer esse apanhado aqui justamente para facilitar a minha vida, obviamente a vida de vocês nesse momento tão conturbado aí, beleza? Então a gente vai tratar aí do modo, a gente vai falar sobre demografia, sobre estrutura demográfica e algumas teorias demográficas. O estudo da demografia, como vocês já devem, ter conhecimento, se refere ao estudo da população e o seu comportamento, sobre como ela se distribui, de que maneira ela está distribuída, vamos dizer assim, pelos países, se concentram mais em um local do que outros. E para isso aí a gente vai levar em consideração vários outros aspectos, como por exemplo a presença ou não de recursos naturais, a infraestrutura de redes, enfim, tudo isso vai definir mais ou menos o comportamento da população, como ela cresce. A gente tem, por exemplo, o censo. O censo é uma contagem da população que se faz de 10 em 10 anos, que aliás esse ano deveria acontecer, que não vai ocorrer por conta da pandemia do coronavírus. Então vai ficar para 2021, se eu não me engano. Agora, o que a gente tem que deixar claro realmente com isso é porque não é uma simples contagem, da população. Não é para saber quantos nós somos, é para isso também. Mas, sobretudo, para você fazer um perfil, tirar, vamos dizer assim, uma fotografia dessa população, como ela se reproduz, por exemplo, através dos indicadores sociais e econômicos. Então, estudo da demografia, esse estudo populacional com características bastante particulares. Para a gente começar isso, a gente vai partir com um conceito de demografia, de alguns elementos que fazem parte dessa demografia, que é lá, levamos em consideração a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes, a taxa de mortalidade, que é esse número de óbitos também a cada 1.000 habitantes, e resultado dessa combinação, dessa equação entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, entre aqueles que nascem e aqueles que morrem, você tem aí o crescimento vegetativo, que é essa diferença. Aqui a gente não fala sobre crescimento populacional, porque o crescimento populacional também leva em consideração as migrações, a entrada ou a saída de populações. Então isso depende muito do momento em que cada país está passando com relação aos períodos, por exemplo, de conflitos, de guerras. Então você tem uma movimentação muito grande de pessoas, também de forma sazonal. Então a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, tá? Temos também um outro conceito aí, que é essa taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher em idade de reprodução, certo? E aí a gente tem aí uma situação que você para poder pensar, por exemplo, sobre como é a família e como ela está sendo hoje. Basta você fazer uma pesquisa simples aí, perguntar, por exemplo, aos seus avós quantos filhos os pais delas tiveram, ou seja, os seus bisavós, quantos filhos os seus avós tiveram, quantos filhos os seus pais tiveram, quantos filhos aquilo que você almeja ter. A gente vai ver que a estrutura tem se modificado bastante. Então, para se fazer essa análise desse crescimento vegetativo, você faz aí através da seguinte situação. Nós temos aí uma situação que um filho por casal você vai ter uma redução populacional. 2 filhos por casal, uma estagnação populacional. E 3 filhos por casal, um incremento populacional. Para que você tenha, então, uma certa, vamos dizer assim, estabilidade, um certo equilíbrio, a média que se faz é de 2 filhos por casal, para que você mantenha a população, vamos dizer assim, no nível, vamos dizer assim, equilibrado, ou melhor dizendo, estagnado. Obviamente que isso vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a gente tem hoje aí uma pandemia que está levando a óbito muitas pessoas. Então nós vamos ter uma diferença no final disso tudo, que a gente não sabe direito o que vai ser, mas que vai ser grandiosa. Mantida aí, vamos dizer assim, estava vendo uma reportagem
outro dia mesmo, manter essas proporções, por exemplo, nos Estados Unidos, de isolamento social, de todos os cuidados, é uma conta que se faz aí entre 100 a 200 mil pessoas. Isso se o isolamento for feito de maneira correta. Senão, isso pode chegar a números aí superiores a 1 milhão de óbitos, ou seja, que vai trazer uma diferença muito grande. A gente está falando dos Estados Unidos, um país com todos os recursos que possui. Você imagina o que pode acontecer então num país como o Brasil ou em outros países da América do Sul, até mesmo países africanos, a que nível isso pode chegar. Por isso é importante nesses cuidados nesse momento aí de estarmos ficando em casa. Passamos por uns períodos aí de transição demográfica, como essa população se comportou ao longo do ano. Então nós temos a primeira fase, que é essa fase aí dessas economias, vamos dizer assim, rurais. As pessoas viviam majoritariamente onde? Nas áreas rurais, e você tinha então uma combinação de taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade também alta, o que levava a um crescimento vegetativo baixo. Você tinha, ao mesmo tempo que nascia pessoa, morriam muitas pessoas, isso em função de muitas situações bem específicas, tá? Essa taxa de natalidade alta, o que levava a ter essa taxa de natalidade alta? Um baixo custo da formação do indivíduo, muito diferente com hoje, por exemplo, com a educação das pessoas, com a saúde. Hoje você tem essa característica de hoje ser caro. Naquela época isso na verdade não era. Até porque o filho era visto como o quê? Como mão de obra disponível para trabalhar na lavoura. Então se tinha famílias numerosas realmente para que elas pudessem realmente incrementar aí a mão de obra. Um baixo desenvolvimento contraceptivo, ou seja, o uso de preservativos, o uso de métodos anticoncepcionais, ou, por exemplo, conhecer o período fértil, isso não havia nas mulheres, sequer tinha esse tipo de acesso a esse tipo de informação, portanto, uma pouca difusão aí dessas informações. E o que levava a essas taxas de natalidade alta? Pouco acesso à medicina nessas áreas mais remotas, por exemplo, nos países mais pobres, viviam-se nas áreas rurais. Você tinha, no máximo, ali alguma pessoa, às vezes tinha um sujeito, a figura da parteira, você não tinha, as pessoas nasciam, por exemplo, na casa, nas próprias casas, chamava parteira. Tinha um médico lá que, na verdade, às vezes era uma espécie de curandeiro da época. Então, isso provocava bastante morte. Pouco saneamento básico, obviamente, que isso aí, investir em saneamento básico, a gente sabe hoje que é imprescindível para a saúde. Oferta instável de alimentos, isso dependia, por exemplo, da lavoura, se houvesse algum tipo de praga, algum tipo de situação climática, por exemplo, e isso trazia muita dificuldade. E o período aí das guerras e das epidemias, que eram muito comuns nessa época. Epidemia que a gente pode, então, pensar que estamos voltando no tempo? Vai saber, gente? O fato é que a pandemia da coronavírus está aí prejudicando muitas pessoas. Já na segunda fase é a economia urbana e industrial, quando o mundo ele passa de ser tão urbano, as cidades são mais estruturadas, apesar ainda de suas dificuldades. Então você já tem aí essa taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade baixa, o que leva a um crescimento vegetativo alto. Nessa época nós tivemos uma explosão demográfica. Só para vocês terem, por exemplo, uma ideia. Na época da Copa do Mundo de 1970, por exemplo, você tinha uma música que falava, era assim, 70 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção. Hoje você tem 200 milhões, então você faz uma conta de 1970 para cá, você vai ver que em aproximadamente 50 anos a população deu um salto gigantesco no Brasil. Óbvio que tem os movimentos migracionais, etc., mas a população sim cresceu muito. E essa redução dessa taxa de mortalidade, para esse incremento populacional, se deve a quê? A revolução médico-sanitária. É o momento em que a medicina começa a avançar muito, as condições também sanitárias também começam a melhorar, o próprio saneamento básico, a estabilização da oferta de alimentos, embora a gente saiba que o alimento ele vamos dizer assim, difícil acesso para as pessoas que não podem pagar por ele, mas de certa maneira aumentou-se muito
a produção de alimento nessa época. Para uma terceira fase, nós temos as economias urbanas terceirizadas. O que isso significa? Significa dizer que nós tivemos uma taxa de mortalidade, natalidade, melhor dizendo, baixa, mas uma taxa de mortalidade também baixa, transformando um crescimento vegetativo aí, então, baixo também. Essa fase que nós estamos passando por ela agora no Brasil. Essa fase está hoje em curso nos países subdesenvolvidos, uns em menor grau, outros em maior grau, mas teve seu início sim nos países desenvolvidos. Então, quais são os motivos dessa redução da taxa de natalidade? O alto custo de formação do indivíduo. Manter um sujeito, um indivíduo hoje na escola é altamente custoso. Vocês sabem muito bem do que a gente está falando aqui. Hoje existe mais o que? O planejamento familiar. As pessoas conseguem, por conta de um acesso melhor à informação, por exemplo, fazer um planejamento familiar. Tem pessoas naquela época que nós falamos lá atrás, que as pessoas viam os filhos como mão de obra. Algumas pessoas ainda viam os filhos também como, vamos dizer assim, para receber o Bolsa Família. São pessoas extremamente ignorantes que carecem, muito de informação. E isso faz com que algumas pessoas ensinem. Até hoje elas se deixam levar a ter muitos filhos por N motivos, A falta de informação, o uso de preservativo, o uso de métodos anticoncepcionais, como por exemplo a própria pílula anticoncepcional e etc. Nós tivemos também essa difusão dos contraceptivos e da informação, essa maior participação da mulher no mercado de trabalho. Hoje a mulher já é um ser completamente atuante. A gente teve aí no passado aí muito recente a presidente da República, uma mulher. Nós tivemos uma representatividade cada vez maior das mulheres no Congresso, no Senado Federal, nas demais casas legislativas, as mulheres hoje tomando postos importantes. Isso tudo fez com que a mulher, então, ela deixe de ser vista apenas como mãe, como dona de casa, e passe a ser aí, muitas vezes, chefe da família. Essa estrutura familiar tem mudado bastante. Hoje é muito comum os homens ficarem em casa e as mulheres estarem trabalhando. E como que essa população ela vai se estruturar? Bom, nós temos aí a estrutura dela que é etária com relação ao quê? A sua idade. Então você faz aquela pirâmide cuja base é larga e o topo é estreito. Isso significa o quê? Uma alta taxa de natalidade, com uma base bem larga e baixa expectativa de vida no topo, que é estreito. A gente está falando daquele primeiro fator, a primeira fase aqui atrás. Baixa expectativa de vida, com topo estreito, e uma população extremamente jovem, o que, do ponto de vista econômico, é muito interessante. O problema é só que essa juventude é muito mal aproveitada, muito mal qualificada, principalmente nos países com desenvolvimento econômico insuficiente. O estreitamento dessa base dessa pirâmide, então, onde a natalidade ela é moderada, tem uma base menos larga, a expectativa de vida um pouco melhor. Então você tem um topo menos estreito do que era, então você tem mais equilíbrio. E estamos passando aí rumo a um topo que significa ser o quê? Largo, ou seja, o envelhecimento da população. Nós temos então uma base que é estreita e um topo que é largo, como se a pirâmide estivesse sofrendo um processo de inversão. E aí você tem um número grande de idosos, o que obviamente, economicamente falando, não é muito bom, porque quanto mais jovens, quanto menos jovens, por exemplo, e mais idosos, a aposentadoria que hoje é bancada por quem? Por quem está em idade de trabalho. Eu pago uma parcela do meu salário e vem descontada para pagar o quê? A aposentadoria. A minha aposentadoria não necessariamente vai servir para ela, mas hoje ela paga quem? Paga quem está aposentado. Esse dinheiro não fica lá como na poupança guardado. Isso pode trazer problemas econômicos no futuro, como já traz a Previdência Social, um custo muito grande para os países hoje. Por isso que tem reforma previdenciária e querendo mexer aí justamente o quê? No tempo de trabalho dos trabalhadores e nas suas contribuições. Uma outra estrutura é o setor econômico. Os países pobres que possuem o quê? Um setor primário, vamos dizer assim, em destaque. E isso é óbvio que vai influenciar
Sim, e muito, como eu falei para vocês lá atrás, na, nessa estrutura, por quê? Porque aí você precisa ainda, vamos dizer assim, ter países, né, com mão de obra, com a base, vamos dizer, da pirâmide larga. Os países com industrialização tardia é uma tendência do crescimento aí, né, terciário, entre eles o Brasil, por exemplo. Então você tem essa estrutura desta forma. E esses países desenvolvidos com as economias terceirizadas, apenas indústrias de alta tecnologia. Ou seja, são aquelas indústrias que exigem uma mão de obra cada vez mais qualificada. E a gente vê que os jovens hoje têm uma dificuldade muito grande a ingressar no mercado de trabalho, principalmente aqueles que não conseguem, por exemplo, concluir os seus estudos. O índice de desenvolvimento humano, né, indicadores aí, né, que compõem, né, o cálculo aí, que é a renda nacional bruta ou a renda per capita, né, expectativa de vida e escolaridade, o que vai dar uma dimensão aí de como essa população vai se comportar. Quanto maior a renda, isso não significa que as pessoas têm mais filhos, né? As pessoas, na verdade, por conta de ter um alto custo de criar um ser hoje, ela, na verdade, embora tenha renda mais alta, optam por ter poucos filhos. A expectativa de vida, que hoje, né, quanto mais alta a expectativa de vida, maior vai ser então o envelhecimento da população, e o nível de escolaridade, que é o acesso à informação. Quanto mais informadas forem as pessoas, quanto mais renda elas tiverem, isso aí vai interferir direto nesse movimento demográfico. E por último, a estrutura espacial é aquela relação entre, né, população absoluta e população relativa. A população absoluta é a população total. A população relativa é aquela população que é a parte. Né? Então o Brasil, por exemplo, tem 210 milhões de habitantes, que é a sua população absoluta. No entanto, essa população está dividida por vários países do Brasil, e aí você tem então essa população relativa ao todo. Então, o Rio de Janeiro tem uma população relativa ao total que o Brasil possui. E aí você tem duas categorias de países que são populosos, com elevado número de habitantes, e países povoados que têm elevada densidade demográfica. O Brasil, então, é um país populoso, no entanto, é um país pouco povoado, porque boa parte de sua população, mais de 80%, se concentra nas grandes cidades, sobretudo próximo aí ao litoral. Por conta desse crescimento, que muitas vezes ele se apresenta para nós desequilibrado, algumas teorias foram sendo formadas. A primeira teoria é a teoria malthusiana, formada por Thomas Malthus. Ele era um pastor anglicano, então ele tinha uma visão religiosa e muito pessimista daquilo que viria a acontecer com relação ao crescimento populacional. Ele, na verdade, pensava aqui que os alimentos, né, e a relação de alimentos e crescimento da população, eles eram o quê? Eles eram divergentes. Então você tinha crescendo em progressão aritmética 1, 2, 3, 4 a produção de alimentos, e em progressão geométrica a população humana, que era de 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Então as pessoas se reproduziam muito e haveria na visão dele exatamente isso. Quando ele fala da visão aqui religiosa, justamente falando sobre, né, as pessoas naquela época eram muito pessoas, vamos dizer assim, cheias de pudores. Então, né, a relação sexual, era tudo isso que, na verdade, que ele queria, vamos dizer assim, controlar também. Então, ele propunha um forte controle de natalidade, principalmente da população pobre. Ele não previu aí os avanços na agricultura e na estagnação da natalidade, como nós já vimos que, na verdade, passamos por essas fases. Surgiu pós-Malthus, neo-malthusianos, um novo malthusianismo. Aí eles diziam que o crescimento vegetativo é a causa do subdesenvolvimento. Ou seja, quanto mais pessoas houver, mais será, vamos dizer assim, prejudicado aquele determinado país. O que levaria aos elevados gastos sociais. E aí eles propunham o quê? Essas políticas radicais de aborto, esterilização compulsória, em alguns casos até infanticídios. Isso nessa época aí, lógico, né, que não era, vamos dizer assim, dito abertamente, mas era o que eles propunham. Então, atribuiu os problemas dos países com alto crescimento vegetativo.
Geralmente esses países, os países mais, né, pobres, tem uma teoria determinista, ou seja, se você nasceu pobre, você será pobre e assim você deve, né, aceitar essa condição e não, por exemplo, ter filhos. Se você tiver filhos, você vai ter um problema. Só que eles não pensavam justamente que a população precisa de uma certa reposição. Se não houver reposição, não vai ter gente para poder, entre outras coisas, movimentar a economia. A eco malthusiana, aquele crescimento vegetativo implica impactos ambientais. E isso, de certa forma, é verdade. Quanto mais gente, maior a demanda sobre os recursos. No entanto, nós sabemos que existe hoje um problema de quê? De excesso de consumo. Existe o consumismo. Nós, população mundial, consumíssemos, na medida das nossas necessidades, não haveria problema algum. O problema é que a gente consome além da nossa capacidade, além da nossa necessidade. E isso gera, então, exaustão, sim. Então, é um problema em que está mais como no modo de produção, no modo do sistema econômico que nós vivemos. E não necessariamente aí, então, é uma situação em que temos que reduzir por conta do meio ambiente. A gente precisa do meio ambiente, mas nós precisamos também ter o quê? Consciência. Consumir na medida do necessário. Atribui, então, os problemas aos países com alto crescimento vegetativo, né? Mais uma vez, sempre os países subdesenvolvidos. Agora, o que eles não dizem é a seguinte situação. Se nós temos esse modelo aqui, não foi porque nós desenvolvemos, sim porque eles foram trazidos para cá. Basta você ver a quantidade de empresas, de indústrias transnacionais que existem nos mais variados países subdesenvolvidos. Então, este modelo foi um modelo trazido para cá. E isso, né, não é falado. Então, eu teria, mais uma vez, o que? Determinista. Então, abre campo para as possibilidades. E, por último, aí nós temos a teoria chamada teoria reformista ou marxista, que vai dizer que tudo isso, né, que esse comportamento é advindo da onde? Os problemas sociais são frutos de quê? Dessa imensa desigualdade. E, na verdade, se você for analisar, sim, nós problemas que nós temos, porque as pessoas têm filhos em demasia, ou tinham filhos em demasia, e se dá muitas vezes por conta da condição social. A gente viu que existiam pessoas que têm filhos que enxergavam ali uma mão de obra, pessoas que vão ter mais filhos por conta de receber mais do Bolsa Família, etc. E para resolver isso, a gente põe essa reforma social, propõe reforma social, política e econômica. Entre nós temos programas de incremento de renda, por exemplo, Bolsa Família, um programa importantíssimo de quê? De que redistribuição de renda. E isso é muito importante para esses países. Investir muito na educação das pessoas, porque quanto mais elas estiverem escolarizadas, quanto mais estiverem informadas, melhor vai ser o planejamento, um olhar mais crítico sobre as situações elas vão ter. Hoje essa teoria aí, ela é bem mais aceita, né, atualmente. Gente, óbvio que tudo isso aqui foi uma revisão, passou aí mais ou menos 25 minutos de vídeo, não é nada muito aprofundado, porque senão a gente, né, precisaria de muito mais tempo que isso. A gente sabe que por aqui fica mais complicado. Então, leiam a apostila, façam os exercícios e em breve a gente vai estar se comunicando aí para poder, entre outras coisas, estar corrigindo esses exercícios. Falou, gente? Um abração aí, fiquem na paz. Fui!